bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por mais uma vez sintonizar o programa Hora de Estudo Bíblico. Eu não me canso de dizer que você é a razão deste ministério. Embora eu não possa vê-lo agora, você faz parte da minha família se você já aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. E como é bom saber que na família da fé, um ajuda o outro. Nós lhe trazemos a palavra de Deus através do rádio e você retribui com suas orações e suas ofertas para manter o ministério no ar. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu importante apoio a este ministério. Se você tiver uma Bíblia, você pode ir abrindo aí na primeira epístola de João. Depois vamos orar para começar então o nosso estudo. Abra aí a sua Bíblia na primeira epístola de João. Querido Pai, nós te louvamos por mais um dia em nossas vidas, em que podemos contar com a tua maravilhosa graça que nos dá força e vitória em meio às batalhas. Agora que vamos estudar a tua santa palavra, Senhor, queremos nos humilhar diante de ti, queremos nos calar diante do Todo-Poderoso e ouvir as instruções que tu tens para nós. Tira, ó Senhor, qualquer distração, qualquer pensamento vão, para que estejamos totalmente receptivos ao que tu tens para nos dizer. Pedimos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos agora continuar nosso estudo sobre a primeira epístola de João. Estamos estudando as razões pelas quais a carta foi escrita. Nós vimos algumas delas no capítulo 1. A primeira foi a comunhão, versículo 3, a comunhão que começa com o relacionamento correto com Deus através de Jesus Cristo e se estende a outros crentes. Vimos também algumas questões muito práticas. Em seguida, no capítulo 1, versículo 4, vimos que outro objetivo da carta foi para motivar a alegria do povo de Deus. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. A terceira razão, que também já vimos, está no capítulo 2, para evitar o pecado na vida de um filho de Deus. O estudo desta carta não vai nos fazer parar de pecar, mas nos ajudará a pecar menos. Portanto, ela foi escrita para nos ensinar a evitar o pecado. No capítulo 2, versículo 12, encontramos uma outra razão, que é o perdão dos pecados. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Vamos continuar agora no capítulo 2, versículo 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Esta carta foi escrita também para proteger o Filho de Deus de influências malignas deste mundo. A palavra enganar no idioma grego significa causar admiração ou desviar do caminho. Em outras palavras, João está dizendo: preciso escrever sobre esses homens que poderiam levar os meus queridos pelo caminho errado. Aqui o apóstolo está se referindo aos falsos mestres, homens que estão enganjados no esforço de conduzir o homem para fora da comunhão da igreja cristã. Observe que este versículo começa com as palavras: estas coisas vos escrevi. E o que quer dizer estas coisas? Creio que se refere à descrição do anticristo no capítulo 2, versículos de 18 a 25. Você já observou esses versículos? Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, porque onde conhecemos que é já a última hora. Ele está falando sobre aqueles que se opõem à verdade de Deus, e o cristão precisa ser protegido de tudo isso. Há muitos perigos que cercam o cristão, mas nenhum é mais prejudicial do que pessoas que fazem uso de engano. João diz, acerca dos que vos enganam. Eles não se apresentam abertamente, mas sim como amigos, até mesmo como crentes. A história do homem é um arquivo de tal sedução. A sedução sutil causou a queda de Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 3, versículos 1 e 2, e 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, vemos a estratégia do diabo para seduzir, para levar ao caminho errado. Jesus Cristo advertiu seus discípulos que o surgimento de falsos profetas caracterizariam o final dos tempos, como lemos em Mateus 24, versículos 4 e 5.
Paulo fez um alerta semelhante na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 15. A igreja precisa ser advertida em relação aos que seduzem, que deliberadamente conduzem pelo caminho do engano aqueles que se dizem cristãos e até mesmo cristãos verdadeiros. O apóstolo Paulo advertiu que os últimos dias seriam caracterizados pelo êxito desses enganadores. 1 Timóteo 4:1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A expressão nos últimos tempos se refere a um período posterior ao qual a carta foi escrita. Não se refere aqui à apostasia final, que se manifestará após o arrebatamento da igreja, conforme 2 Tessalonicenses 2, mas refere-se aos eventos da igreja que levariam até esse período. Paulo estava alertando sobre espíritos enganadores que levariam algumas pessoas a se afastarem da fé. Na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E no versículo 13 diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Nesta passagem de 2 Timóteo, a expressão nos últimos tempos se refere ao tempo final da dispensação da igreja, que precederá a vinda do Senhor. Em 1 Timóteo 4:1, Paulo está falando daqueles dias mais próximos da escrita desta epístola, mas em 2 Timóteo 3:1, ele tem em mente o tempo perto do final dos tempos. No entanto, em ambas as passagens, ele alerta sobre espíritos enganadores. As ações desses enganadores serão progressivamente piores. Os enganadores são do maligno e são especialistas em alianças profanas, em separar os homens da verdade de Deus. Eles cercam jovens nas suas fases de dúvidas intelectuais e insinuam que a verdade é falsa. Estes impostores ímpios têm uma maneira peculiar de enganar. Desde os primórdios da igreja, estes mentirosos foram colocando aos poucos suas raízes cada vez mais profundas na igreja. Estes, com suas negações blasfemas, estão reunindo suas forças para um ataque final que precederá a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles estão fazendo muito estrago. Hoje vemos no ensino fundamental, no ensino médio, também nas faculdades e universidades e até mesmo em alguns púlpitos, esse tipo de neo-ortodoxia, de liberalismo, que nega que a Bíblia é a palavra de Deus e sugere que ela contém parcialmente a palavra de Deus. Que mentira! No século XVI, João Calvino escreveu em sua exposição de 2 Timóteo 3,13 que estes enganadores teriam êxito em ferir e corromper os outros. Uma pessoa sem escrúpulos será sempre mais eficaz em destruir do que 10 professores em construir, ainda que estes trabalhem com todas as suas forças. Como um fabricante de armamentos, o diabo tem melhorado suas armas para atacar as mentes dos homens. Os emissários de Satanás mostram-se cada vez melhores no que fazem, mas este é um progresso ruim. Nós poderíamos chamar isso de progresso pervertido, porque tudo tem a ver com engano. Oferecem o evangelho, mas é um evangelho falsificado. Não é o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Na verdade, é uma perversão do evangelho de Cristo. Paulo menciona isso em sua epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ele simplesmente está dizendo que aquilo era um tipo diferente de evangelho. Era uma perversão do evangelho puro da graça de Deus. Em 2 Coríntios 11:13, Paulo nos diz que estes mestres se disfarçam de apóstolos de Cristo. Na verdade, são demônios que habitam no homem, controlam suas mentes. Estas pessoas professam ser cristãs, mas a verdade é que elas estão levando as pessoas para o caminho do engano, o caminho errado. Eles são chamados de espíritos enganadores e têm o que Paulo chama de doutrinas de demônios. Em 1 João 2,18 lemos: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Sabemos que estamos nos tempos finais do presente século, que são os últimos tempos. Em 2 Coríntios, Paulo já havia dito que haveria grande perigo. Em 1 João, capítulo 2, o versículo 17 diz que o mundo passa. E no versículo seguinte diz, é a última hora.
Na Bíblia, a última hora também é chamada de últimos dias, em 2 Pedro 3,3. O exato tempo de seu cumprimento não é revelado na Bíblia. Não sabemos quando o Senhor virá. Mateus 24:36 diz isso, mas sabemos que este tempo terminará com a volta do Senhor Jesus para levar a sua igreja. E enquanto o tempo avança e cada vez mais nos aproximamos do fim da Era da Graça, o sistema do anticristo, representado por líderes religiosos, assistentes sociais, psicólogos, filósofos e psiquiatras, está levando as pessoas ao engano, e esse tipo de engano irá aumentar cada vez mais. Esse tempo se caracteriza pela presença de muitos anticristos. O cumprimento do tempo será marcado pelo surgimento da pessoa conhecida como o anticristo. Os anticristos são precursores do maligno, do homem do pecado, o filho da perdição, como mencionado em 2 Tessalonicenses 2:3. A palavra anticristo é usada no Novo Testamento apenas por João, em 1 João 2:18 e 22, e em 1 João 4:3 e 7. O que significa a palavra anticristo? Significa contra Cristo, ou no lugar de Cristo. Alguns estudiosos da Bíblia sugerem que estes dois significados podem ser combinados, por isso a palavra pode significar aquele que assume a aparência de Cristo, mas na verdade se opõe a Cristo. Em outras palavras, ele se apresenta como sendo a favor de Cristo, mas na realidade é contra ele. Veja o versículo 19 do capítulo 2. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Estes enganadores se associaram durante um tempo à comunidade cristã e no começo, provavelmente, não poderiam ser distinguidos dos verdadeiros cristãos. Em outras palavras, o joio estava no meio do trigo e eles eram tão parecidos que não puderam ser distinguidos. Mas o tempo mostrou que eles não eram participantes da natureza de Deus. Eles nunca compartilharam a vida de Deus com os filhos de Deus. Eles nunca haviam realmente sido salvos. Sem dúvida, pensava-se que eles eram ovelhas, quando todo o tempo eram aquilo que Pedro descreve em 2 Pedro 2:22. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Por que o cão voltou ao seu vômito? Porque faz parte da natureza do cão, que nunca mudou. E por que a porca lavada volta a envolver-se na lama? Porque tem a natureza suína. Essa natureza nunca foi mudada e, portanto, João está simplesmente dizendo que a razão por que nos deixaram é que nunca realmente pertencemos a nós. Eles não pertenciam à família de Deus, nunca fizeram parte dos nascidos de novo. Tudo o que havia era um distanciamento doutrinário da verdade quanto à pessoa do Senhor Jesus Cristo, assumindo uma posição de mero assentimento mental. Há muitas pessoas hoje em dia assim. Aceitam ser membros de nossas igrejas, foram examinadas por um pastor, diáconos, anciãos, por um comitê, têm as respostas e dizem: eu creio em Cristo Jesus, e pela confissão de sua fé são recebidos como membros da igreja. Mas certamente alguns dos que professam ser salvos, na verdade, nunca nasceram de novo. Têm uma fé acadêmica ou intelectual, manifestaram ter a Cristo, mas experimentalmente nunca souberam o que significa nascer de novo. Desviaram-se da fé e negaram a divindade de Cristo, provando que nunca pertenceram ao corpo de Cristo. Sua renúncia de Cristo é a natureza essencial do anticristo. Isto é o que ele faz, ele nega que Cristo é Deus. Judas mostrou ser um precursor de muitos anticristos ao renunciar ao Senhor Jesus. Sempre nos referimos a ele como Judas Iscariotes, aquele que traiu ou o traidor. Observei que essa palavra aparece várias vezes nas Escrituras. Aparece em Mateus, capítulo 10, versículo 4, capítulo 26, versículo 14 a 17, versículo 25, versículo 47 a 50 e novamente em Mateus, capítulo 27, versículo 3. Veja, Judas, um anticristo, era um mestre do engano e saiu do meio dos discípulos, de acordo com João 13:30. E por quê? Ele nunca havia sido um dos filhinhos a quem Jesus estava falando em João 13:33. Ele era o tesoureiro do grupo, levava a sacola e os registros de dinheiro, mas nunca tinha sido salvo. Algo interessante. O nosso Senhor nunca usou a palavra filhinhos para os seus discípulos antes de Judas sair.
Somente depois que ele deixou o grupo que o Senhor Jesus então disse aos seus discípulos, filhinhos. João usa esta palavra para referir-se exclusivamente àqueles que são nascidos de novo, para diferenciá-los daqueles que saíram. No meio dos filhinhos, haviam aqueles que se diziam cristãos, mas João diz que eles os deixaram porque não faziam parte deles. Observe 1 João 2:22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. O artigo definido aparece antes da palavra mentiroso. Não diz um mentiroso, mas o mentiroso. O anticristo, que será a encarnação de Satanás, representa tudo o que é falso, particularmente em sua franca oposição a Cristo. Nosso Senhor disse aos fariseus, João 8:44, vós tendes por pai o diabo, que quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fale do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eles rotineiramente negam a divindade e a humanidade do nosso Senhor Jesus. Após o arrebatamento da igreja, o anticristo também exaltará a si mesmo como Deus, passando-se por Deus. 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4 nos diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui o homem do pecado é o anticristo que irá mostrar-se contra Cristo e se oferecerá no lugar de Cristo. Observe neste versículo que acabamos de ler, especialmente no versículo 22, as palavras mentira e mentiroso. Elas aparecem em 1 João nada menos que 8 vezes, capítulo 1, versículos 6 e 10, capítulo 2, versículos 4, 21, 22 e 27, capítulo 4, versículo 20 e capítulo 5, versículo 10. Esta palavra vem do grego pseudo, que significa falso, portanto, falsidade é uma mentira. O 9º mandamento proíbe os filhos de Israel de darem falso testemunho. Êxodo 20:16. Provérbios 6 diz que Deus odeia a língua mentirosa. Colossenses 3:9 diz que o crente não deve mentir. Apocalipse 21:8 diz que todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Estas são palavras importantes na Bíblia e deveriam desafiar-nos a estudar os textos de 1 João que se referem a esses mentirosos. O versículo 23 diz: qualquer que nega o filho também não tem o pai, mas aquele que confessa o filho tem também o pai. Este versículo está relacionado ao final do versículo 22. É o anticristo que nega o pai e o filho. Assim como nenhum homem jamais viu a Deus, mas Jesus Cristo o revelou, então podemos dizer que quem rejeita o filho rejeita também o pai. Todo aquele que está associado à mentira, que nega a unidade eterna de Cristo com o Pai, cai na mesma condenação do anticristo. O versículo 23 ensina a unidade essencial entre Deus Pai e Deus Filho, mas mais do que isso, ensina que negar o Filho é separar-se do Pai. Não é possível negar a divindade de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, reconhecer a paternidade de Deus. E por que isso? Porque isso seria uma grande incoerência. É necessário que você reconheça tudo o que a Bíblia ensina sobre Jesus Cristo, se você quiser ter um relacionamento com Deus como seu Pai. Eu tremo só de pensar no destino dos falsos mestres do primeiro século que rejeitaram a Cristo. O que vai acontecer com os falsos religiosos que negam a Cristo hoje? Certamente que quando mais luz recebem, maior será a sua condenação. Quem nega o Filho, nega o Pai, e, portanto, é um homem condenado. Meu amigo, o que você pensa a respeito de Jesus é de importância vital para você. 1 João 2:24 diz: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Aqui o apelo de João é dirigido aos filhinhos, para que não sejam seduzidos por falsos mestres. Se a verdadeira doutrina sobre a pessoa de Jesus Cristo permanece neles, isto indicará a sua relação com o Filho e com o Pai, e é isso que os falsos mestres não têm. 2 vezes neste versículo 24 é mencionada a expressão o que ouvistes desde o princípio. Lembre-se que no capítulo 1, versículo 1 desta epístola, esta expressão se refere aos que tinham aprendido com o próprio Cristo no início do seu ministério público.
A Epístola de João tem uma forte ênfase de que o cristão deve estar alerta em relação aos falsos mestres. O engano caracterizará o nosso século e o seu fim. Alguns enganadores irão apresentar as suas fraudes sob a máscara de uma nova ortodoxia, mas o fato de que são baseadas na palavra escrita de Deus não os torna menos falsos. A primeira mensagem do nosso Senhor durante seus 3 anos de ensino aqui na Terra não pode ser melhorada. Portanto, vamos permanecer no que temos ouvido desde o princípio. Deus deixa claro que, em assuntos relacionados ao que Ele revelou, não há o que acrescentar, não há nada de novo. Espero que aquilo que você ouviu hoje permaneça firme em você. Amigo, não se afaste da Bíblia, não se afaste da palavra de Deus. Tenha cuidado com aqueles que vêm com novas descobertas surpreendentes a respeito de Deus, ou de Cristo, ou da Bíblia. Não há nada de novo debaixo do sol. Segure-se na santa palavra de Deus e que esta mensagem alcance aqueles que ainda não receberam o Senhor Jesus como Salvador. Confie no Filho de Deus, receba-o como Salvador, e Ele, em sua graça e misericórdia, te salvará. Muito obrigado por ouvir o estudo de hoje. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.